Bom, a história começou em 1970 com um pesquisador que era um nacionalista por excelência, Dr. José Walter Bautista Vidal, que tinha como objetivo de vida fazer o Brasil exportar produtos de maior valor agregado a partir das riquezas naturais que nós tínhamos. E, dentre essas riquezas, desponta o nióbio, naturalmente, e ele, então, procurou, no cenário nacional, um cientista, empreendedor, que pudesse implantar esse projeto e criar um modelo que pudesse depois ser utilizado não só para o nióbio. O nióbio foi escolhido como carro-chefe por questões óbvias, né? Todas as reservas que nós temos, etc. E também o trabalho que já tinha sido começado a ser feito no laboratório da Unicamp na década de 1970. Ele encontrou o Dr. Pinati, que, além de ser um cientista, ele é um empreendedor. E isso casou muito bem com a necessidade que se tinha de trabalhar a questão dos minérios, não só do ponto de vista da mineração, mas também de toda a cadeia produtiva, para que nós, o Brasil, pudéssemos gerar riqueza naquilo que é o filé mignon da cadeia produtiva, que são as aplicações. Tá? A gente já vai ver. Então, o Dr. Pinati já tinha, na época, um currículo interessante, e aqui eu resumi, né, tudo que ele já fez e tudo que ele está fazendo. Então, mais adiante, vocês podem conversar com ele para ver que realmente é uma pessoa empreendedora, com uma criatividade, uma visão de todo muito grande, capaz de criar programas como o que a gente vai ver. Ok, essa foi a matriz processo-produto com a qual nós trabalhamos desde o início de 1976, lá em Lorena. Se os senhores observarem, tinha tanto a parte de mineração, depois a obtenção do metal e as aplicações. As flechas em vermelho foram todas as operações unitárias com as quais nós trabalhamos e desenvolvemos. Tudo aquilo foi feito durante esse projeto. Tá? Então, aqui a gente vê terras raras, nióbio, titânio. E qual que era o coração do nosso desenvolvimento? Foi justamente a substituição de uma tecnologia baseada em rota química, altamente poluente, cara, específica para cada minério, para que a gente pudesse obter o metal que nos interessava. Isso encarecia grandemente o quilo do metal de interesse e, portanto, não tinha mercado, porque ninguém usa em larga escala um material caro. E aí o Dr. Pinati bolou essa tecnologia de fusão e refino por uma rota física, em que a gente não usava nenhuma rota química, e a mesma tecnologia podia ser aplicada a todos os metais da mesma categoria, inclusive para a formação das ligas desses metais, que são um passo adiante do metal puro, propriamente dito. Então, isso aqui foi o que nós desenvolvemos. Interessante é que ninguém sabe, né, que a gente fez tudo isso. Por que o projeto Nióbio foi um sucesso, embora desconhecido?
porque ele era um projeto superinstitucional, integrador. Nós íamos procurar as capacidades, as competências em cada área, onde elas estivessem, independente de qual instituição a que eles pertenciam, e, principalmente, fomos procurar parcerias com quem poderia ser o nosso comprador desse nióbio, desse metal e das suas ligas, que foram a Alemanha e o Japão. Então, foi um projeto que teve um suporte muito grande da então Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio, para a qual nós apresentávamos os nossos projetos de pesquisa e éramos financiados para cumprir objetivos com tempo determinado, produto em cima da mesa, não era papel. Talvez por isso que a gente não seja conhecido. Os nossos acordos de confidencialidade não permitiam que nós publicássemos sem que os nossos parceiros concordassem. Essa integração, então, ia desde o minério até as aplicações mais críticas, onde o nióbio é usado, e que envolvem todas essas áreas. Elas têm uns nomes complicados, mas elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Geração de energia, todos os tomógrafos que hoje são tão comuns, né, em várias cidades, inclusive cidades do interior, são feitos com uma liga de nióbio e titânio. Uma coisa que era ficção científica, em 1976, hoje é uma realidade para todos nós, ajudando o pessoal aí nos diagnósticos mais complicados. Ele tem um tempo, gente. Aí. Bom, esse slide mostra as parcerias e as instituições que trabalharam conosco. Interessante, né? São instituições conhecidas e o nosso trabalho não foi conhecido. O Grupo Peixoto de Castro, um grupo do Rio de Janeiro, foi um colaborador importante, porque ele cedeu a área onde nós estamos instalados, lá em Lorena, cedeu o projeto básico e a construção das estruturas metálicas dos nossos prédios. A CSN doou aço para nós, a COFAV doou aço para nós, empresas de grande porte no Brasil. E interessante que, no contexto nacionalista, Dr. Bautista Vidal compeliu, se é que eu posso falar assim, que a maior mineradora de nióbio desenvolvesse no Brasil a tecnologia de produção de nióbio metálico a partir da rota tecnológica desenvolvida pelo Dr. Pinatti. Então, foi feito um contrato que durou 10 anos de prestação de serviços do projeto nióbio para a CBMM, no qual nós recebíamos o óxido de nióbio, transformávamos esse óxido de nióbio num nióbio bruto, já com 95% do metal, e depois refinávamos nessa tecnologia desenvolvida para obter um nióbio metálico com 99,7% de pureza, apto a atender todas as especificações de norma para a aplicação do nióbio, exceto para a aplicação nuclear. Para isso, nós tínhamos que agregar mais uma tecnologia para diminuir o teor de tântalo do nióbio. O tântalo, como o nome sugere, da mitologia grega, né? Níobe era filha de Tântalo. Nióbio e tântalo vêm sempre juntos como minério. Então, eles precisam, para se separar, precisam de uma tecnologia mais potente do que a que nós tínhamos criado. Tá? No entanto, atendia a todas as outras aplicações. Então, vejam. Puxa. Esse contrato é uma coisa muito fácil de rastrear.
tem registros de tudo que nós fizemos ao longo desses 10 anos, de todos os lingotes de nióbio metálico qualificado para a CBMM. Também foram feitas parcerias com a Eletrometal para o desenvolvimento do molibdênio para aplicações bélicas, parceria com a Pirelli S.A., que, na época, desenvolvia fios e cabos supercondutores aqui no Brasil. Parceria com outras empresas, agora na área do titânio, para implante ortopédico. E tanto titânio metálico como ligas de titânio. Pois é. Será que a gente tinha um contrato mesmo com a CBMM? Essas fotografias são de 1981, mais ou menos, onde o diretor-geral da CBMM, Dr. Camargo, que tinha o hábito de fazer a gente plantar uma árvore quando ia à CBMM, todos que visitavam a CBMM plantavam uma árvore num local apropriado. Nós fizemos a mesma coisa. O Dr. Camargo plantou uma árvore onde ainda existia apenas a terraplenagem do sítio onde nós estamos instalados. Então, a gente vê aqui Dr. Camargo, nosso diretor técnico da época, Dr. Valdemir Pirrói Longo, e mais alguns colaboradores, mostrando que nós tínhamos um contrato com a CBMM. Essa foto mostra como que era um forno de refino de metais especiais do tipo nióbio, que a fabricante alemã Leibold Harels produzia para produzir lingotes de nióbio. Notem o tamanho. Tem uma fotografia que tem um senhor aqui, né? Ele não chega nem num décimo do pedaço aqui, mas não está nessa foto. Mas vejam o tamanho de componentes que são fundamentais para refinar esses metais. E esse foi o resultado da tecnologia desenvolvida pelo Dr. Pinatti. Esse é o forno que a própria Leibold Harels concordou em produzir, sem, no entanto, dar nenhuma garantia que daí sairia um lingote de nióbio. Então, olhem o tamanho. E olha que interessante, o primeiro forno industrial da CBMM se parece com quem, hein? Se parece com esse? Ou se parece com esse? Então, a tecnologia de produção de nióbio metálico em nível industrial da CBMM foi baseada na nossa tecnologia, no nosso desenvolvimento. No entanto, se vocês entrarem na página da CBMM, não existe uma menção ao nosso projeto, nem à nossa colaboração durante 10 anos. Nada. E também nós não somos conhecidos. Ninguém sabia que a gente tinha trabalhado tanto em nióbio, mas tinha. Marcos históricos foram realmente significativos no desenvolvimento do projeto nióbio. Como eu disse, a companhia que fabricou o forno não dava nenhuma garantia de que sairia um lingote de nióbio qualificado de acordo com a norma ASTM. Em 1984, depois de 4 anos de tomada de dados, de ajustes operacionais, nós produzimos nióbio metálico às centenas. Isso é o que nós entregávamos para a CBMM. E essa aqui é uma fotografia que, se eu cortar o lingote de nióbio no sentido longitudinal, no sentido do comprimento, aqui dentro ele é quase um monocristal. Tal foi a forma
ou a rota tecnológica utilizada para fazer a fusão e o refino desse metal. Essa pilha de nióbio, num cartão postal do Natal de 1984, com uma fotografia muito bonita da microestrutura de umas ligas de nióbio, foi mandado para todas as nossas parceiras, no Brasil e no exterior. Todos eles receberam esse cartão de Natal, dizendo mais ou menos o seguinte: quando você quer fazer alguma coisa, você tem que enfrentar as dificuldades e fazer. Não falar, fazer. A gente não fez muitos amigos por causa disso, mas, enfim. O outro marco foi a primeira vez que foi permitido que nós publicássemos o resultado de todos os desenvolvimentos que nós tínhamos feito, desde 1978 até 1984, dentro da colaboração Brasil-Alemanha em metais especiais. Esse acordo começou em 1978, alinhavado pelo Dr. Bautista Vidal, assim como o acordo Brasil-Japão em desenvolvimento de aplicações supercondutoras, uma outra grande aplicação para as ligas de nióbio titânio e nióbio 3 estanho. E esse marco foi realmente importante, porque em 1984 nós reunimos todos os nossos parceiros da indústria, das instituições de pesquisa internacionais e nacionais, e fizemos um seminário técnico, dando uma satisfação tanto ao governo federal quanto ao governo alemão do dinheiro que tinha sido investido e quais eram os resultados que nós tínhamos conquistado. Esse foi um marco muito importante para nós. Só tinha fera nesse seminário, só gente de altíssimo nível trabalhando conosco. Tanto que nosso trabalho ele é muito mais conhecido no exterior do que no Brasil. O Brasil ele é totalmente desconhecido. Bom, nessa época, ou naquela época, se fazia muita política. Ministro ia visitar a gente, dono de indústria, como, por exemplo, o Paulo Diniz, da Eletrometal, Severo Gomes, ex-ministro da Indústria e do Comércio, né? Mais adiante, o Renato Archer, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, Rogério César Cerqueira Leite, todo mundo ia visitar o projeto Nióbio, todo mundo ficava encantado com o projeto Nióbio, né? Nós tivemos também a visita... Se eu conseguir mudar. Help. Ai. Ele tem um jeito, ele tem um tempo. Aí. Nós tivemos também a visita do ministro da Pesquisa e Tecnologia da Alemanha, que era a nossa parceira no acordo Brasil-Alemanha. Aqui era o MIC e lá era o BMFT. E ali do lado, o prefeito de Lorena, na época. Só que toda essa política não nos ajudou absolutamente em nada em 1990. O governo Collor assumiu, proibiu qualquer repasse de recurso federal para os municípios. Isso deu ensejo para que forças internas da instituição onde nós trabalhávamos procurasse uma solução. Nós ficamos 4 meses sem salário, né? E essas forças internas tinham como objetivo fazer a nossa passagem para a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Fazer essa passagem sem concurso público,
e politicamente eles conseguiram, contra a Constituição Federal e contra a Constituição Estadual. 300 pessoas foram agregadas como agora não mais como um centro de desenvolvimento tecnológico, nós fomos agregados à secretaria como uma instituição de ensino superior, aos moldes de uma universidade, e não podíamos mais fazer desenvolvimento no nível piloto que nós fazíamos. Todos os nossos contratos foram terminados com todas as empresas, porque nós não éramos mais capazes de cumprir, dentro de uma estrutura parecida com uma universidade, os projetos de desenvolvimento industrial. Também foi uma época negra. A gente chama essa época, eu particularmente chamo essa época de o ano da escuridão e de o ano da Inquisição. Por quê? Nós que trabalhávamos no centro de materiais, não admitíamos fazer uma passagem, pura e simplesmente, para um sistema estadual, sem que a gente fosse devidamente concursado e entrássemos no sistema, realmente no sistema de ciência e tecnologia. Então, nós fizemos uma carta aberta, dizendo que nós éramos contra a forma como a estadualização estava sendo conduzida, de uma forma totalmente política, em que os centros, na época também, no primeiro slide, eu esqueci de falar, também lá em Lorena foi desenvolvido o projeto piloto do Proálcool, iniciativa também do Dr. Bautista Vidal. Então, nós, nessa época, 1990, nós tínhamos 2 centros de pesquisa, o Centro de Biotecnologia e o Centro de Materiais Refratários. Ambos os centros foram usados para nos oferecer para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, de uma forma que até hoje a gente não concorda, porque todos nós ficamos pendurados num quadro em extinção da Secretaria, sem direito à promoção, sem direito à reposição quando algum de nós se aposenta ou morre. Até hoje nós estamos assim. A Procuradoria-Geral do Estado todo ano lembra que nós estamos na Secretaria de uma forma ilegal, e isso nos trouxe muitos problemas. Porque nós nos manifestamos contra essa forma como foi feita a estadualização, nós passamos a ser perseguidos por comissões internas de sindicância. Foi-nos retirado tudo que tinha na nossa sala. O nosso programa de pós-graduação, a secretaria foi mudada de lugar, foi levada para um outro campus. Toda vez que você chegava no seu escritório, tinha uma coisa a menos, e fora a perseguição individual. Não precisa dizer que o Dr. Pinati conseguiu um belo diabetes com esse processo, e todos nós ficamos incrivelmente abalados. É fácil destruir, né? Eu peguei essa imagem, porque acho que essa imagem chocou o mundo, quando o Talibã mandou destruir a estátua do Buda em pé, e aquilo que tinha uma história de 1.500 anos foi destruído em alguns milissegundos. Destruir é muito fácil. Construir significa trabalho, criatividade, perseverança, tá? Compromisso, você não pode ganhar tudo. Tá? E foi o que aconteceu. Em uma noite, Dr. Pinati, que era então diretor técnico da instituição que abrigava o projeto Nióbio e o Centro de Materiais Refratários, e o Dr. Baldan, que era o diretor administrativo, foram destituídos por uma reunião do Conselho Deliberativo da Fundação. Uma noite. Tudo isso destruído. Bom, mas eu não vou dar crédito para quem nos destruiu. Os sobreviventes estão aí. Como é que nós sobrevivemos?
O Dr. Pinatti já tinha começado um projeto que eu mencionei no meu currículo, Biomassa, Energia, Materiais, junto com o Grupo Peixoto de Castro. E então, como ele não podia continuar trabalhando no projeto Nióbio, ele foi implantar a indústria RM, Materiais Refratários, lá em Lorena. E aí desenvolveu esse projeto que culminou com o estabelecimento de uma planta piloto de tratamento de biomassa para a produção de sílica ativa, que é um insumo muito importante para ser adicionado ao concreto. Esse é um outro projeto, uma outra história que fica para uma outra vez. Mas, de qualquer forma, ele sobreviveu usando a criatividade dele e o empreendedorismo. Agora nós éramos uma instituição de pesquisa, uma instituição de ensino superior, ou seja, o foco era pesquisa acadêmica. Aquilo que faz muito bem ao nosso ego, porque entra lá no currículo Lattes, mas não faz nenhum bem para o Brasil, não gera riqueza, não gera PIB, tá? E se gasta fortunas em pesquisa que satisfazem a nossa vontade de saber. É importante? É. Ciência é importante? É. Só que a gente tem que investir também em tecnologia industrial. E aí, quem ficou, sobreviveu através de projetos individuais, baseado naquela matriz, trabalhando em pontos específicos, fazendo o seu trabalhinho acadêmico, como é, infelizmente, até hoje. Nunca mais nós conseguimos trabalhar dentro de um programa. Cada um faz agora aquilo que satisfaz o seu gosto pessoal, vamos dizer assim. Lógico que isso nos colocou, né? Colocou o então Departamento de Engenharia de Materiais no cenário acadêmico, foi muito bom. Os nossos pesquisadores têm índices muito bons, não há o que discutir. E eles foram em frente, aumentaram a infraestrutura através de projetos individuais, através de projetos multiusuários. Então, isso também tem mérito, porque até toda aquela instalação podia ter colapsado, se eles não fizessem parte dessa sobrevivência. Bom, eu costumo dizer que a gente construiu várias coisas importantes, e principalmente o modelo para fazer um aproveitamento racional, lucrativo, porque se não ganhar dinheiro, não funciona. Então, o nosso sucesso foi mostrar que é possível ter um projeto, um programa, gerenciado por quem sabe. Gerenciado por quem sabe, por quem tem a visão do todo, desde a operação unitária mais simples até a aplicação mais complicada. São raras essas pessoas no Brasil e no mundo. A gente não pode desperdiçar esses talentos. Então, nós construímos esse modelo e, gente, nós trabalhamos numa época que não tinha computador, não tinha celular, não tinha internet. E, no prazo de 3 ou 4 anos, nós construímos a maior rede de ciência em metais, ciência e tecnologia em metais especiais. Nunca mais nós vamos conseguir fazer isso, nem com todas as ferramentas existentes hoje. O meio mais rápido de comunicação com o exterior era o telex. Alguém já viu um aparelho de telex? Para operar um telex, o cara precisava ser muito bom. Então, o que me espanta é que nós somos as mesmas pessoas, lógico, mais sábias ou mais velhas, mas parece que nós ficamos menos inteligentes. Nós não conseguimos reproduzir
o que nós fizemos numa época que não existia recurso nenhum. Um artigo que você pedia para a comunidade internacional, um artigo científico, demorava meses para chegar. Meses. A assinatura de uma revista especializada era caríssima. Você tinha que fazer uma seleção daquilo que você realmente queria. E nós montamos uma biblioteca especializada em materiais especiais, que está lá até hoje. Convido vocês a nos visitar. Então, a gente fez muito nesses 15 anos. E aí, o que eu acho que a gente construiu de melhor foram as pessoas. Aqui estão relacionados. Desculpa. Todo mundo que trabalhou com a gente. Tá? Acho que é isso que é o melhor que a gente fez. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção.